Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça. E sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar sobre escolas primárias aqui na Suíça, APMs e ajudas para os trabalhos de casa. E agora vamos ao vídeo. Quem és tu? Como é que tu te chamas? Madalena, Madalena. E o que é que a gente vai falar? sobre a escola primária, sobre como se As ajudas, como é que isso se chama em francês? As Devoir ajudas. surveiller. Em primeiro lugar, vou-vos falar sobre a APMs. A APMs é como fosse o ATL em Portugal. No início do ano, a professora manda um papel a dizer se nós queremos pôr a criança no APMs ou não. O APMs costuma ser muito perto da escola e costuma ser numa sala. O da Madalena, por exemplo, era mais ou menos a 5 minutos da escola e tinha, ao lado era uma biblioteca e ao lado depois tinha uma sala grande em que eles podiam comer e fazer os trabalhos de casa. O APMs é pago à hora, então a criança, se nós quisermos, eles dizem logo qual é o horário que nós queremos e qual é os dias que nós queremos. Podemos pôr a criança de manhã, é um preço, e depois a gente mete a criança no APMs e eles vão levar a criança à escola. Também podemos pôr a criança à hora do almoço, em que eles vão buscar a criança à hora do almoço à escola e depois dão-lhe o comer e levam-lhe novamente às 2 da tarde à escola para eles começarem a escola. E depois também tem às 13h40, quando as crianças saem da escola, tem também para o APM, em que eles podem ir buscar a criança à escola e depois guardam a criança até à hora que você quiser, não até a partir das 7, 8 horas, mas tem um certo horário em que eles fecham. Já não me lembro mais ou menos qual era o horário. Eu, por exemplo, da Madalena, eu punha muitas vezes à hora do almoço e às vezes utilizava também o APMs para a tarde. Eles iam buscar a criança às 13h40 e depois ajudavam-na a fazer os trabalhos de casa. Tem um valor, esse valor, se for a almoçar é mais caro, se for de manhã é um valor e se for à tarde é outro valor. Eu lembro que na altura eu pagava por mês mais ou menos 200 francos por mês. Se puser a criança durante a tarde, eles ajudam a criança a fazer os trabalhos de casa, naquilo que eles têm mais dificuldade, e a criança acaba por fazer lá os trabalhos de casa em vez de estar a fazer em casa. Se não quiser entrar com a APMs, também tem as ajudas dos trabalhos de casa. E o que é isso das ajudas dos trabalhos de casa? A criança sai às 13h40 e tem um intervalo até às 4 horas para comer, para brincar um bocadinho. Às 4 horas, mesmo dentro da escola, há uma sala de aula em que as crianças vão para essa sala de aula e depois, não sei, eu depois faço uma entrevista com a minha filha explica melhor, porque eu não me lembro se é uma professora ou são duas professores a ajudar a fazer os trabalhos de casa. Ou se a criança, os trabalhos de casa que tem naquele dia, vai para essa sala de aula e depois eles acabam por fazer os trabalhos lá em vez de estarem a fazer os trabalhos em casa. Mas isso é pago. Só que em vez de ser pago ao mês, é pago ao trimestre. Eu lembro que na altura eu pagava 100 e tal por trimestre. Falando em escolas primárias, num dos vídeos falei sobre creches e pré-primária, e a pré-primária começa com 1P e 2Ps, porque aqui contam também, antigamente não contavam, mas hoje em dia contam desde o início, desde a pré-primária. Depois, quando acabam de fazer a pré-primária, que são 2 anos, entram na primária. Na primária são mais 4 anos, ou seja, é o 3P, 4P, 5P e 6P. Do 3P para o 4P, por aquilo que a professora me disse, eles são obrigados a passar a criança. Só se a criança, se os pais entrarem em acordo com a professora para a criança não passar, se ela tiver muitas dificuldades,
Os pais podem entrar em acordo com a professora e com a escola e a criança não passa, mas quase sempre a criança passa do 3P para o 4P. Quando for do 4P para o 5P, aí a criança pode chumbar. Faz o 3P e o 4P com a mesma professora. Quando passa para o 5P, em que ela pode chumbar, a criança passa para outra professora. Então faz o 5P e o 6P noutra professora. E o mesmo método do 5P para o 6P, a criança é obrigada a passar. Mas se tiver muitas dificuldades, se vir que a criança está ali entre passar e não passar, os pais podem entrar em acordo com a escola e com a professora para a criança não passar. Mas no normal é a criança passar do 5P para o 6P. Quando é do 6P para o 7P, novamente a criança pode chumbar. E isso passa-se assim aqui na Suíça. Aqui na parte francesa, não estou a falar na parte alemã, mas na parte francesa começam com o francês. Quando chegam ao 5º ano, começam também a aprender a língua alemã. E assim se passa a nível das escolas primárias. Como vos falei num outro vídeo sobre as creches e as pré-primárias, nas escolas primárias as crianças costumam ir, como as escolas primárias são perto da casa de cada um, costumam ir sozinhas para casa e atravessam a rua sozinhas. Em Lausanne existe uma coisa, não sei se existe noutros lados, quando as crianças começam a escola, no início do ano também vem um papel a perguntar se os pais querem entrar no Pedibus. E o que é isso do Pedibus? O Pedibus existe, eu só conheço em Lausanne, não conheço, aqui por exemplo não existe, porque aqui é uma zona mais pequenina. Lausanne, como é uma zona muito grande e há muito trânsito, então para ajudar as crianças muito pequeninas a irem para a escola, existe em cada quarteirão de Lausanne, costumam estar nos pilares a dizer Pedibus. E o que é isso, Pedibus? No início da escola vem esse papel em que as pessoas se inscrevem, os pais. Então são pais que dão algumas horas de voluntariado e ajudam as crianças, por exemplo, aqueles que vão de manhã para levar as crianças à escola. Num Pedibus, eles esperam pelas outras crianças e todas as crianças juntam-se nesse local e vão todas com um pai ou dois pais e vão todas juntos para a escola e eles ajudam-nos a atravessar as estradas e a levá-los em segurança para a escola. Aqui funciona muito, se a criança estiver bem na escola e não tiver problemas nenhuns, eles não alarmam e não dizem nada. Se a criança, por acaso, tiver algumas dificuldades e que eles vejam que precisa de um psicólogo, a escola entra em contato com os pais e entre os dois vão à procura de um psicólogo para ajuda em relação à criança. Esse psicólogo vê a criança e tem aquelas reuniões mais ou menos de 2 em 2 meses com os pais e depois pede autorização aos pais para informar também a escola como é que a criança está em relação à sua situação. Se a criança, por exemplo, tiver dificuldade em falar o francês, tiver alguma dificuldade, a escola também entra em contato com os pais e manda uma informação para a comuna em que a criança precisa de um logopedista. A escola informa a comuna, informa os pais e depois nós, através de uma lista que a comuna tem, nós vamos à procura, telefonamos para aquela lista que eles têm, porque a lista abrange toda a zona de Lausanne, então nós procuramos o mais perto da nossa casa ou mais perto do nosso trabalho, como nós quisermos, um logopedista para ajudar a criança. Esse logopedista, marcamos a primeira entrevista e nessa entrevista
eles fazem um exame em relação à criança, o que é que a criança tem dificuldade e o que é que essa criança precisa. Depois, essa logopedista informa a escola e a escola informa a comuna. Informa a comuna a dizer quantas sessões é que a criança vai precisar. E porquê? Porque não somos nós que vamos pagar esse logopedista. Esse logopedista é pago depois pela comuna. Depois do logopedista informar na escola e informar na comuna que a criança precisa de 9 sessões, ou de 10 sessões, ou de 12 sessões, vem depois um papel da comuna a dizer que sim, está tudo bem, está tudo ok. E a criança começa com essas sessões de logopedista. Por acaso a Madalena teve essas sessões de logopedista que lhe ajudou imenso a aprender bem o francês. Aqui as escolas primárias funcionam como a pré-primária, funcionam muito com fotocópias. Poucos livros. No início do ano eu comprei, por exemplo, para a Madalena foi o estojo, foi a mala. Depois, logo no primeiro ou no segundo dia, veio uma folha a dizer que material é que eu precisava de comprar. Eu lembro que na altura eu comprei uma tesoura, lápis de cor, canetas, um lápis para escrever, também borracha e era o afia. O afia que eles me pediram não é aqueles afias de metal, porque no início eu comprei aqueles afias de metal, mas o que eles me pediram foi um afia em que leva depois um sítio ao lado em que eles podem afiar e o resto daquilo que afiam vai para aquela caixinha para depois eles despejarem. E também sapatilhas para depois para a ginástica, porque eles não gostam, como eles fazem ginástica dentro da escola, eles não gostam que eles utilizem os mesmos ténis que utilizam na parte de fora, utilizem lá dentro. E também as pantufas, porque na escola primária eles também usam pantufas. Então a Madalena, tal e qual como na pré-primária, no início, quando eu entrava para a sala de aula, tinha que tirar a veste, os cascóis e as luvas e essas coisas no inverno, e depois tinha que tirar os sapatos, ou as botas, ou as sandálias, e tinha que calçar depois as pantufas para dentro da sala de aula, que é assim que as coisas aqui funcionam. Tem um concierge e também tem aquelas pessoas que vêm limpar durante 2 horas, 3 horas ou 4 horas ao final do dia. Não tem contínuas durante o dia todo, pelo menos na escola primária dela. Agora, em relação a outras escolas, não faço a mínima ideia. O que eu estou a dar é o exemplo em relação à Madalena. Espero que tenham gostado destas informações e agora no próximo vídeo sobre escolas vou-lhes falar sobre colégios. Como é que tu te chamas? Madalena. E o que é que a gente vai falar? Sobre os divorcios. E o que é isso? É as ajudas em relação aos trabalhos de casa? Sim. Então isso, quantas pessoas é que têm a ajudar a fazer os trabalhos de casa? Pode ser, varia, pode ser entre 1 e 2 pessoas. A ajudar a fazer os trabalhos de casa? Sim. E essas pessoas estão dentro daquela sala de aula, dentro da própria escola? Sim, e também às vezes não é só na escola, às vezes pode ser um autocarro que vem buscar as pessoas na escola quando eles acabam e vão diretamente. Mas isso é nas escolas como tu aqui nestas... Não, aqui. tem algumas primárias que pode ser também. Tá bem, mas aqui na escola onde tu estavas em Lausanne já não. Na escola onde tu estavas em Lausanne era na própria escola que tu tinhas esses devoirs sauvages. Agora, em relação àquela... Lembras-te quando tu andavas na escola pré-primária e depois foste para a escola também primária em que tu tiveste aquela ajuda? Ajudas na escola. Sim. Essas pessoas, o que é que tu fazias lá? Tu ias para a mesma sala de aula, elas iam-te buscar à sala de aula e levavam-te para outra sala, ias com mais pessoas, ias sozinha? Depende. Há pessoas, às vezes, podemos ficar na classe e o professor
vem só ver se as pessoas estão concernadas, que às vezes eu venho mais para as pessoas que têm papéis e tudo, que mostram que têm dificuldades nos Sim. papéis e tudo, e às vezes eu só ando pela classe a ver quem tem Dificuldade. dificuldade, é a professora que decide se eu quero que eles vão ou não. Ou E seja, sim, pode ter existe- outras pessoas, que às vezes pode ter outras pessoas que não têm contrato, mas que a professora atua que para eles esta matéria é difícil, então eles chamam. E aí vamos para outra classe. Então, estão na sala de aula com a professora e depois vem um outro professor ver como é que vocês estão a fazer os trabalhos e se está tudo a correr bem e se têm dificuldade. E se esse professor vir que tu tens dificuldade, ele fala com a professora e leva-te para outra É sala de aula. diferente. Às vezes é só olhar. E eu disse sim, eu disse as dificuldades e tudo. E a professora também vê. E ela quando vê, por exemplo, o outro dia que eu vai pegar pessoas, ela diz, esta pessoa é melhor que ela vai, casa pula, vejo que ela ainda não percebeu, casa pula, onde vamos, na peça onde vamos, é para trabalhar todos juntos. Eu, por exemplo, nos ajuda a encontrar resposta, não é a resposta, é encontrar um jeito mais fácil de fazer. São vários alunos que vão e muda-se sempre, todos os dias muda os alunos. Depende, às vezes há muitas pessoas que vão, por exemplo, eu fui muitas vezes que acho que eu tinha dificuldades, mas agora já não vou tantas vezes. Mas ainda continuas. Sim, ainda continuo às vezes. Ou seja, tu começaste na pré-primária e mesmo num colégio ainda continuas a ir de vez em quando para essas salas de aula a darem ajuda Sim. em relação às matérias. E, por exemplo, para os testes, há também pessoas que vão, mas aí é só as pessoas que têm contrato. Contrato é pessoas que, por exemplo, é um papel do médico. Sim. Que mostra que a pessoa tem Dislexia. Por exemplo, há uma na minha classe que tem de cálculo, de francês e de línguas. Não... É dislexia, é um pouco de dislexia, então tem um papel passado pelo médico em como tem essas dificuldades. E depois, como tem esse papel passado pelo médico, vai para essas ajudas. Sim, e por exemplo, nos testes, ela também vai para ajudar, para as pessoas ajudarem. A fazer os testes. Sim, mas por exemplo, nós que não temos contrato, eles só pegam quando não é teste. Às vezes só para ajudar, quando temos dificuldades, que a professora chama. Mas se não, para nós que não temos contrato, para os testes não, é só as pessoas que têm. As pessoas em que o médico passou um papel em como elas têm dificuldades são chamados para essas ajudas mesmo nos testes. Por exemplo, em Portugal, para essas pessoas que são disléxias, eles fazem um teste diferente em relação às outras crianças. Aqui não. Aqui não fazem um teste diferente para essa criança. Às vezes sim. É? Caso a pessoa, por exemplo, tira alguns exercícios, às vezes tem testes até é mais raro. Aqui na Suíça é mais tiram exercícios. E também aqui na Suíça é raro, mas às vezes as pessoas Disléxias e que têm contato até de outras coisas, aí às vezes pode acontecer que eles têm um teste totalmente diferente do nosso. Totalmente. Pois, para ajudar, em vez de ser um teste como o vosso, ter um teste mais fácil para ajudar em relação às dificuldades que a criança tem. Vai com aquela pessoa para mais ajudar se eles tiverem questões e tudo. É. E em relação aos trabalhos de casa, vocês não têm muitos trabalhos de casa? Depende dos professores. Às segundas não há trabalhos de casa? Nem teste, não pode, nada. Só depois à terça, quarta, quinta e sexta é que há trabalhos de casa? Sim. Pode ter segunda, mas é só, por exemplo, nós só temos o inglês, bom, também pode ser na primária e tudo. Se tiverem, por exemplo, só 2 vezes matemática, a segunda e a terça, e se ele quiser pôr um trabalho, aí ela tem a autorização de pôr uma segunda. Senão não pode pôr. Não pode colocar... As pessoas que têm durante toda a semana não podem, por exemplo, o francês não pode. Mas tens poucos trabalhos de casa, não? Depende dos professores, que há professores que podem pôr mais
E há professores que podem pôr menos, e como também aqui. Mas é verdade que eles têm menos. E os testes que vocês fazem mesmo na primária, não são, por exemplo, nós em Portugal, eu vou-te explicar, nós em Portugal tínhamos testes em que fazíamos por exemplo, dois testes grandes por cada disciplina em cada semestre, em cada trimestre. Por exemplo, nós entrávamos em setembro e até dezembro nós tínhamos aqueles dois testes grandes. Aqui vocês não funcionam como nós em Portugal, funcionam mais com testes muitas vezes pequeninos, não? Quando acaba uma matéria tem logo um teste, acaba outra matéria e tem logo outro teste, não é assim? Nós, sim, temos, quando acaba uma matéria, temos um teste. E quase sempre é só uma, duas folhas desses testes. Depende dos professores, às vezes pode ser mais, depende. Mas quando acaba aquela, por exemplo, nós às vezes chegava a termos várias matérias e depois só ao final dessas várias matérias é que tínhamos o teste. E aqui o que eu vejo em relação a ti, porque em relação aos teus irmãos foi de uma maneira diferente, mas em relação a ti é que acaba aquela matéria e tem logo um teste, acaba a outra matéria e tem logo um teste, para os professores saberem se vocês compreenderam aquela matéria ou não. Não é assim que funciona? Sim, e também para não ser muito pesado depois para as crianças, que depois de estudar bué ter um teste gigante. É assim, fazer pouquinho a pouquinho e assim é mais fácil, assim não precisam pôr tanta coisa na cabeça. E também nós temos testes pequeninos, que são OTAs, que no final reúnem-se e tudo. No final faz só uma nota e são, por exemplo, às vezes, quando acabamos a matéria, às vezes pode ser teste e às vezes pode ser OTA. Vamos nos despedir? Sim. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. O próximo vídeo é sobre Os colégios. que está a Madalena neste momento. Sim.